A paz de Deus e a graça de Cristo esteja dentro de cada coração. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar de uma doutrina mais importante das Escrituras Sagradas. É considerada a espinha dorsal do cristianismo. Hoje eu quero falar sobre a doutrina da justificação. É um vídeo pequeno, um vídeo sucinto, mas um vídeo muito esclarecedor. Por isso eu peço a você que você assista com bastante cuidado. Caso você se identifique com esse conteúdo, se você achar que esse conteúdo ele vai fazer a diferença na vida das pessoas, eu peço que você compartilhe com outras pessoas também. Justificação, o que é justificação? De forma resumida, justificação é ser declarado justos. Justificado de quê? Justificado da culpa do pecado. O que é pecado? Pecado, segundo as Escrituras, é a transgressão da lei. Então, a lei, Deus deu a lei, e a lei, ao ser quebrantada, ela tinha um preço, a própria palavra de Deus diz, né, no livro de aos Hebreus, que quebrantando a lei de Moisés, morria sem misericórdia, somente pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso nós estamos falando de um contexto humano. Imagine num contexto espiritual, quando nós teríamos que se apresentar perante Deus. Então, alguém tinha que pagar por essas transgressões. A palavra de Deus diz que ninguém escapou do pecado. Eu não escapei, você não escapou, ninguém escapou. A palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, portanto, o destino do ser humano, a não ser que ele seja justificado por Deus, ele está totalmente condenado. Não importa se ele é um cidadão de bem, não importa se ele cumpre com seus deveres, não importa se ele, vamos dizer, é reconhecido na sociedade, não. Se ele não for justificado, não há salvação. Então, justificação, como eu disse, é o ato de alguém ser declarado justo. E foi o que Deus fez conosco. Deus declarou justos homens pecadores, mulheres pecadoras, pessoas que tinham como merecimento a condenação eterna, mas Deus simplesmente não poderia chegar e dizer, não, está tudo perdoado, não aconteceu nada, eu sou um Deus misericordioso, um Deus bondoso, então não, faz assim. Vamos fazer de conta que não aconteceu nada? Não, Deus não poderia fazer isso. Por que Deus não poderia fazer isso? Porque a palavra de Deus diz que ele é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Então Deus não poderia fazer isso. Se Deus fizesse isso, ele estaria sendo equivalente e parecido com um juiz corrupto, que chega diante de um assassino, diante de um ladrão, de um corrupto, e ele sabe que aquele homem ele é devedor, que ele deve a justiça, que ele prejudicou a outras pessoas, né, que ele destruiu famílias, mas ele disse, não, eu vou anular a sua sentença. Né? E se passa como um bom moço, como um juiz de um coração bom, só que isso não é amor e nem é justiça. Isso é corrupção. Então Deus simplesmente não poderia chegar para mim e dizer, meu filho, você está perdoado, está tudo certo, você transgrediu, mas faça de conta que não aconteceu, não. A palavra de Deus é bem clara e diz assim, que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Então eu não tinha com que pagar, você não tinha com que pagar. O que foi que Deus fez então para justificar a humanidade? Então alguém tinha que morrer no meu lugar, eu não tinha com que pagar. Então ele enviou seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus no capítulo 3, verso 16 de São João, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é um substituto. A morte de Cristo, ela é uma morte substitutiva. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Quem tinha que estar lá naquela cruz era eu. Quem tinha que morrer por você, né, era você mesmo, não era Cristo. Quem era o malfeitor era você, Cristo não. Entendeu? Então, a forma que Deus encontrou, né, isso evidentemente em comum acordo com Cristo, Cristo mesmo se entregou, Deus não forçou também Cristo morrer por ninguém, Cristo se entregou a si mesmo, né, em oferta e sacrifício a Deus, como um cheiro suave. Então, a única forma de Deus declarar pessoas pecadores justas foi através da morte de Jesus. Jesus cumpriu, né, as exigências da lei. Então, ele sofreu as penalidades da lei. Então, alguém transgrediu. A lei exigia que alguém que pecasse teria que morrer. Então, como eu pequei e eu não podia pagar, então Cristo morreu no meu lugar.
Então, Cristo nos justificou através dos méritos de Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Então, quando nós que cremos em Cristo, fomos justificados pela fé, né, como diz lá em Romanos capítulo 5, fomos, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados, declarados justos, até porque no céu não entra pecado. Então, como nós éramos e somos ainda pecadores, evidentemente que não somos mais escravos do pecado, mas ainda pecamos, né? Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, a própria palavra diz isso, mas se pecarmos, temos Jesus como nosso advogado, se pecarmos e nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Cristo nos purifica de toda maldade, então nós no céu vamos entrar como justo, né? Não como pecador, né? Então, através de quê? Dos méritos de Cristo. Então, quando nós somos justificados pelos méritos de Cristo, Cristo morre no meu lugar, se faz maldição por mim. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, que entregamos a vida para Ele, né? Então Ele vê Cristo, Ele vê os méritos de Cristo, Ele vê a justiça de Cristo em nós, né? E aí, o que é que acontece? Em nós é imputada a justiça de Cristo, através da justificação pela fé, e a Cristo foi imputado os nossos pecados. Então isso é ser justificado. Justificados por Deus por meio de Cristo, justificados da culpa do pecado e da condenação eterna. Então isso é justificação. A partir do momento que nós somos justificados, a palavra de Deus diz, né? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a essa graça pela fé. Então, a primeira coisa que quando nós somos justificados é ter paz com Deus. Ter paz com Deus é importante, porque nós agora sabemos que nós não somos mais inimigos de Deus. Deus não é mais nosso inimigo. Não somos mais alvos da ira de Deus, né? Então, isso é muito importante. Então, isso de forma resumida é o que é justificação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.